Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa enorme torre de vidro com vista para a cidade de Dakar, vivia Idriss Sow 42, CEO de um império imobiliário que se estendia da Corniche até as mais belas áreas residenciais da capital. O edifício, apelidado de A Torre de Cristal, era como ele, frio, perfeito, inacessível. Do último andar, era possível ver o oceano, as ruas movimentadas da Medina, os minaretes brilhando ao longe. Mas ele não estava mais olhando. Idriss foi um dos homens mais ricos da África Ocidental. Filho único de um magnata da construção civil que morreu jovem demais, assumiu o império aos 27 anos, modernizando-o, diversificando-o e globalizando-o. Negociou com investidores chineses, árabes e franceses, com os olhos secos e os números claros. Construiu hotéis de luxo, shoppings e condomínios fechados com nomes em inglês. Alturas douradas, vilas brisa do oceano, seu sucesso fascinava tanto quanto intimidava. Mas por trás da lenda do empresário carismático escondia-se uma solidão impenetrável. Inteligente, elegante e sempre impecavelmente vestido, Idriss exalava uma aura de mistério. Nunca ria alto. Falava pouco. Seu olhar era penetrante, mas seu coração era reservado. Ele era o objeto de todo desejo. Todo mês, revistas de celebridades se perguntavam: quem fará o coração do rei de vidro virar? Ele conhecera mulheres. Muitas, talvez. Modelos com pernas infinitas, atrizes com sorrisos contidos, empresárias ambiciosas e até algumas filhas de ministros que vinham por dever de família tomar chá em seus salões. Mas a cada vez era a mesma decepção. Assim que os elogios se tornavam muito enfáticos, os olhares muito calculistas, Idriss se retraía. Aos seus olhos, todas o amavam pelos motivos errados: seu nome, sua conta bancária, seu poder. Ninguém queria conhecê-lo. O garotinho silencioso que ele tinha sido, o adolescente sonhador que lia Senghor e Baldwin, o jovem que chorou sozinho no funeral de sua mãe. Seu coração, tocado tantas vezes, finalmente se fechou como um baú enferrujado. Ele não acreditava mais no amor, apenas na troca, no interesse. Vivia sozinho em uma cobertura de 600 metros quadrados, um palácio suspenso no céu, feito de janelas do chão ao teto, mármore italiano e móveis de design importados da Itália e da Suécia. Tinha uma adega automatizada, uma piscina de borda infinita e uma sala de cinema privativa. Mas nada de fotos nas paredes. Nada de risadas nos corredores. Apenas silêncio, vidro e paredes muito brancas. E então, uma manhã, sem que ele esperasse, uma luz entrou em sua vida. Era um domingo ensolarado, mas ameno. Relutantemente, ele concordou em ir a uma cerimônia de inauguração no Fundação Infantil, um centro que ele vinha financiando discretamente há 8 anos. Investiu vários milhões nele, mas quase nunca punha os pés lá. Não gostava de cerimônias, nem de elogios, nem de fotos. Os discursos se sucediam. Um ministro, um diretor, um representante de uma ONG. Tudo parecia falso, exagerado. Os sorrisos fixos, as mãos entrelaçadas, os olhares interessados. Ele estava entediado, checando o celular distraidamente. E então ela entrou. Não havia nada de extraordinário nela, e ainda assim, tudo nela fazia o tempo parar. Uma mulher modesta sem maquiagem, bela em sua simplicidade. Caminhava com o menino em uma cadeira de rodas, a quem empurrava com ternura. Usava uma tanga azul celeste, uma blusa branca de mangas curtas e, em volta do pescoço, um colar vermelho de pérolas finas que parecia dançar ao ritmo de sua respiração. Ela ria com outra mãe, um riso profundo e genuíno que contrastava com a atmosfera tensa do evento. Idriss, cativado, parou de ouvir o discurso em andamento. Seus olhos a seguiam fascinados, sem que ele soubesse por quê. Ela era diferente de qualquer mulher que ele já conhecera. Em seguida, ela subiu ao palco acompanhada do filho. O diretor da fundação a convidou para falar em nome das famílias beneficiárias. E quando ela falou, Idriss sentiu algo dentro dele vacilar. Sua voz era calorosa, calma e gentil. Sem bajulação. Sem clichês. Apenas gratidão. Profunda. Genuína. O que vocês fizeram pelos nossos filhos não é apenas um presente. É uma mão amiga em um mundo onde muitas vezes nos sentimos invisíveis. Então, obrigada. Obrigada por cuidar de nós. Nem mais uma palavra. O nome dela era Maimona. Ela tinha 35 anos. Era enfermeira em um posto de saúde público. Mãe de uma criança deficiente, um menino sorridente que sofria de uma doença degenerativa. E era casada com um certo Ousmane, professor de uma escola local, conhecido por seu comprometimento, mas também por sua vida difícil.
E Idris, esse homem que não era tocado por nada, sentiu seu coração se partir. Não de uma vez não, mas lentamente e profundamente, como um bloco de gelo sob um raio de sol. A partir deste dia em diante, a vida de Idris mudou sutilmente, quase imperceptivelmente a princípio. Ele continuou a administrar seus negócios, a participar de reuniões internacionais, a fechar contratos multibilionários, mas algo dentro dele havia mudado. Um tremor profundo em sua alma, uma doce melodia que se repetia em sua mente cada vez que fechava os olhos, a voz de Maimona, seu olhar calmo, sua coleira vermelha, esse garotinho que sorria apesar da dor. Ele começou a voltar para a Fundação das Crianças, primeiro para supervisionar o trabalho, depois para verificar o bom funcionamento dos programas. Desculpas fáceis de invocar, razões profissionais credíveis. Mas a verdade, ele esperava vê-la, mesmo que por alguns segundos, mesmo à distância. Às vezes ela estava lá sentada sob uma mangueira, lendo uma história para o filho, ou ajudando pacientemente outra mãe a preencher um formulário. Ela o cumprimentava educadamente, olá, Sr. Idris, com um sorriso comedido e profissional. Nunca uma palavra a mais. Nunca um olhar demorado. Ela não estava tentando seduzi-lo, e era exatamente isso que o deixava louco. Ela o tratava como um homem normal, não como uma estrela, não como um príncipe. Ela não buscava favores, dinheiro ou reconhecimento. E Idris, que sempre fora capaz de controlar suas emoções como quem tranca um cofre, se viu sonhar com ela. Ele sonhava com uma vida simples. Com uma manhã em que ela lhe trouxesse chá, com uma tarde caminhando com ela e a criança num parque. Ele sonhava com um amor silencioso e sólido, com uma mulher de verdade que não brincasse. Ele tentou esquecê-la. Voltou para Dubai, depois para Paris, depois para Casablanca. Saiu com novas mulheres. Organizou jantares no terraço. Ofereceu joias viagens. Mas nenhum usava aquele colar de pérolas vermelhas. Nenhum não o olhava com aquela paz nos olhos, aquela luz suave que dizia, não quero nada de você exceto a verdade. E um dia ele percebeu a evidência, ele não conseguia mais desviar o olhar. Ele fez o que nunca se permitiu fazer com nenhuma mulher antes. Ele tentou conhecê-la. Não para seduzi-la. Ainda não. Mas para entender. Entender por que ela brilhava, ela em sua simplicidade, onde todos os outros pareciam vazios em sua perfeição. Ele discretamente pediu ao motorista que seguisse o ônibus que ela pegava algumas noites. Descobriu que ela morava em um bairro modesto ao norte de Dakar, em um apartamento com paredes desbotadas, no terceiro andar de um prédio sem elevador. Soube que ela trabalhava à noite em uma clínica pública e que cuidava do filho quase sozinha. Seu marido, Ousmane, era um homem digno, mas desgastado, um professor apaixonado, amado pelos alunos, mas que não sorria mais. Um homem íntegro, mas cansado. O tipo de homem que não bate na esposa, mas a ignora. Que não a insulta, mas não a ouve mais. O casamento deles ainda estava em andamento, mas por senso de dever, não por ternura. Não por muito tempo. Então Idris, esse homem que podia comprar lotes inteiros de terra com um clique, começou a oferecer em silêncio. Ele havia financiado, sob um nome falso, uma cadeira de rodas de última geração para o filho de Maimona. Ele escolheu o melhor modelo, ergonômico, leve e confortável. Mandou reformar a escola de Ousmane, repintar as salas, modernizar os equipamentos e equipar a biblioteca. E no entanto, cada vez que ele fazia isso, ele sentiu vergonha. Ele quase se odiou, como se estivesse usando as armas do homem rico para forçar seu destino. Mas não conseguia evitar. Não queria nada em troca. Só que ela fosse um pouco mais feliz. E então, um dia, ela entrou no escritório dele para a fundação. Ela não estava brava. Apenas séria. Ela olhou nos olhos dele, destemida. Como ninguém mais fazia. Por que você está fazendo tudo isso? Ela perguntou. Ele ficou em silêncio por um momento. Seu coração acelerou. Ele não queria mentir. Ele se aproximou da janela, olhou para o céu sobre Dakar e então sussurrou. Porque você me devolveu a fé em algo que eu havia perdido. Ela olhou para baixo. Seu rosto permaneceu calmo, mas suas mãos tremiam um pouco. Ela respirou fundo e disse, sou uma mulher casada. E essas palavras caíram como uma pedra em um poço profundo. Os meses se passaram e a relação entre Idris e Maimona transformou-se num balé estranho e silencioso. Cruzavam-se frequentemente na fundação, na clínica, às vezes em situações triviais, mas sempre com um olhar furtivo, um sorriso que nunca durava muito. Não havia declarações nem gestos extravagantes. Não precisavam de palavras para se entenderem. Um invisível os conectava, mas um fio frágil, quase efêmero. Não era um segredo, mas era um respeito silencioso. Eles sabiam que estavam ali, em seu mundo paralelo. Idris a amava.
Ele sabia disso, mesmo que nunca ousasse admitir completamente para si mesmo. Era um amor que a lógica não conseguia explicar, que os números não conseguiam definir. Maimona representava para ele um refúgio de pureza num mundo que ele via com muita frequência através das lentes do poder e do dinheiro. Ela era tudo o que ele nunca havia buscado, mas tudo o que ele precisava, autêntica, simples, forte. Mas apesar do que sentia, ele nunca ousou cruzar a linha. Ela respeitava-o. Ela sabia como ele se sentia, mas não se deixou levar. Ela era fiel ao seu compromisso, ao seu dever. E acima de tudo, ela permaneceu firme. Certa noite, enquanto o sol se punha sobre a cidade, e eles se encontravam conversando novamente enquanto tomavam café, Idris, com as mãos ligeiramente trêmulas, ousou fazer-lhe uma pergunta que ele temia. Ele a encarou profundamente, como se tentasse ler em seus olhos a verdade que ainda não ousara descobrir. Se você fosse livre, apenas livre, não casado, você acha que poderia me amar? Ele disse com a voz incerta, mas cheia de uma rara sinceridade. Maimona olhou para ele por um longo momento. Ele quase conseguia ouvir as batidas do seu coração. Ela não parecia surpresa, mas seus olhos estavam carregados de pensamentos não ditos, memórias, escolhas impossíveis. Ela baixou os olhos e respondeu com uma voz suave, mas firme. Talvez, mas eu não sou livre. As palavras, simples mas pesadas, caíram como uma guilhotina. Idris sentiu uma dor profunda, mais dolorosa do que qualquer coisa que pudesse imaginar, mas não se virou. Pelo contrário, olhou para ela com uma admiração que nada tinha a ver com inveja. Ele entendia. Ele sabia. Ela lhe mostrará uma lealdade inabalável, uma fidelidade que transcendia um mero compromisso conjugal. Era uma fidelidade que se baseava em princípios maiores que o amor pessoal. É por isso que eu te amo, ele disse finalmente, com a voz um pouco embargada, mas cheia de respeito. Maimona não respondeu de imediato. Fechou os olhos por um instante, como se também sentisse a imensidão do momento. Então assentiu gentilmente, aceitando a declaração sem tentar mudá-la. Mas a vida, com sua crueldade, fez seu trabalho. Um dia, uma tragédia aconteceu sobre a família de Maimona. Seu marido, Ousmane, adoeceu gravemente. O câncer fulminante atacou-o com uma velocidade devastadora. Maimona não se deixou abater. Dedicou-se inteiramente a ele, cuidando dele, acompanhando-o, dia após dia, noite após noite. Ela o sustentou até o último suspiro. O amor dela, o respeito que ela tinha por ele, permaneciam íntegros e inabaláveis. Mesmo quando a doença desfigurava o homem com quem se casara, mesmo quando o sofrimento a dominava, ela permanecia digna. Ela não tinha o direito de fracassar. Idris observava tudo de longe, mantendo distância sem tentar intervir. Ele respeitava a dor e a tristeza dela. Ele estava lá, discreto, no fundo, quando Ousmane deu seu último suspiro. Durante o funeral, ele chorou. Ele chorou pelo amor que ela havia dado àquele homem, pela dor que ela estava passando, mas também pela distância que havia surgido entre ele e ela, por causa desse dever que ela não podia ignorar. 3 meses após o funeral, uma carta chegou endereçada a Idris. O papel era grosso, a caligrafia elegante e caprichada. Ela havia dedicado tempo para escrever tudo, cada palavra ponderada, cada frase pensativa. Ele abriu o envelope com uma estranha apreensão. Senhor Idris, a vida é estranha. Ela nos une e depois nos liberta. Hoje estou sozinha, mas não sou mais a mesma mulher. Enterrei um homem que amei, apesar de tudo. E me pergunto se o destino está me permitindo respirar novamente. Se você ainda sente o que me disse, estou pronto para ouvi-lo. Maimona. As palavras ressoaram profundamente dentro dele. Um arrepio percorreu sua espinha. Esta carta era uma promessa, mas também uma pergunta. Ela não dissera sim, mas também não dissera não. Ela estava pronta para ouvi-lo. Talvez para amá-lo. Talvez para começar outro capítulo, exatamente de onde pararam. Idris colocou a carta sobre a mesa com as mãos trêmulas. Ele entendeu, sabia que aquele não era um simples convite ao amor. Era um convite a descobrir a verdade, para emergir das sombras do passado e abraçar a luz incerta do futuro. Idris fechou os olhos. Seu coração batia forte. Forte demais. Como um tambor que ele não conseguia mais acalmar. Releu a carta mais uma vez, lentamente, seguindo as curvas da letra, como se cada palavra pudesse ser apagada se não a ancorasse com profundidade suficiente na memória. Ela a escrevera com a própria mão. Ela demorará. Não fora uma resposta rápida, muito menos um impulso. Foi uma escolha. Uma mensagem carregada de modéstia, de dor também, mas acima de tudo de uma abertura, tímida, mas sincera. Ele colocou a carta na mesa de cabeceira.
Ficou ali sentado por um longo tempo, pensativo, com os cotovelos apoiados nos joelhos, os dedos entrelaçados, o olhar perdido na cidade que brilhava lá embaixo. Pela primeira vez em anos, não foi um projeto, nem um contrato, nem uma conquista. Era uma possibilidade humana, frágil, mas real. Poucos dias depois, ele apareceu na frente de sua porta. Sem limusine, sem guarda-costas, sem buquê caro. Apenas ele, Idris Sow, vestido simplesmente com uma camisa branca, com as mangas arregaçadas. Mãos nuas, coração aberto. Ele hesitou por alguns segundos antes de bater. Imaginou se ela realmente abriria a porta. Se ela se arrependia da carta. Se ela ainda tinha dúvidas. Então respirou fundo. E bateu. A porta se abriu. Ela estava lá. Maimona. Ela usava um longo vestido cor de marfim, o cabelo preso para trás, descalça sobre os ladrilhos claros. E em volta do pescoço, o mesmo colar vermelho feito de pérolas finas, aquela que ele nunca esqueceu. Aquela que muito antes de suas palavras acendeu algo nele. Desta vez ela sorriu para ele. Um sorriso verdadeiro. Não um sorriso educado e reservado de uma mulher que sabia impor limites. Mas um sorriso que abria um mundo. Um sorriso que dizia: eu chorei, eu me curei e agora estou aqui. Olá, Idris. Olá, Maimona. Não houve beijo nem abraço imediato. Só silêncio. Mas foi um silêncio que abraçou. Ele entrou, e ela fechou a porta. Atrás deles, um mundo se esvaía. Um mundo de expectativas, de sacrifícios, de regras consideradas imutáveis. Diante deles, outro nascia lentamente. Anos depois, disse que Idris Sow se aposentou dos negócios. Ele vendeu grande parte de seu império imobiliário. Alguns investidores clamaram por loucura, outros por escândalo romântico. Mas ele nunca respondeu. Deixou as torres de vidro, os escritórios com carpetes grossos, os jantares da alta sociedade. E fundou uma organização filantrópica dedicada a mulheres solteiras, crianças doentes e aqueles esquecidos pela sociedade. Um lugar de esperança, cuidado e dignidade. Ao seu lado, sempre, uma mulher discreta. Ela nunca dá entrevistas. Ela não busca os holofotes. Ela nunca mudou seu nome ou seu tom de voz. Ela nunca usa joias. Exceto apenas este colar vermelho feito de pérolas finas, tornou-se quase lendário. Dizem que ele foi quem a amou primeiro, muito antes que ela percebesse. Dizem também que ela o amava quando ele estava pronto para esperar, sem exigir nada. E quem os encontra de mãos dadas nos corredores silenciosos da fundação, sabe que às vezes, o amor verdadeiro não vem em turbulência, mas em espera paciente, respeito. A luz suave de um olhar silencioso.